Deixa eu falar com você uma coisa. O Apocalipse 5:10 fala que de todas as tribos, está no 9 isso, o Senhor Deus escolheu as pessoas que Ele tem salvado. E todas elas foram feitas por Jesus para o Pai, está no 5:10, como reis e sacerdotes. Então nós somos a pessoa que temos domínio sobre a nossa vida. Se você não assume, alguém vai assumir. E é do lado maligno, porque você está simplesmente deixando a porta aberta. Vem qualquer mal, no seu coração diz, não vai prosperar. Eu tenho uma aliança com Jesus. Aí medita na palavra, vem, você ora, manda embora, mas só em falar que tem uma aliança, você já está reafirmando tudo que Deus falou na palavra dele. Porque a aliança dele, do Velho Testamento, dizia que nenhum mal nos sucederia, praga nenhuma chegaria à nossa tenda, 1000 cairiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. E o do Novo Testamento, o que diz? Ela diz, lá em Hebreus, que ela foi feita sob superiores promessas. Então a promessa continua valendo, mas tem mais promessas para nós ainda, e temos que pegar isso. No livro de Eclesiastes, eu quero só chamar a sua atenção, que essa não é a mensagem hoje não. No capítulo 8, no versículo 4, o Espírito Santo colocou assim, porque a palavra do rei tem poder. Quando você assume que você é rei na sua vida, Ele nos fez reis e sacerdotes. A sua palavra tem poder. Use essa palavra. A gente fica às vezes muito desligado de Deus, vir um mal, não, eu não posso. Não, naquela hora você pode ligar sim. O rei não importa se é de madrugada, à noite ele acordou, se tal. Ele tem poder, ele determina e é feito o que ele mandou. E nós temos essa prerrogativa de Deus, porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá, que fazes? Você está agindo sobre a palavra de Deus, não podemos fazer nada sem a palavra de Deus. Jesus foi claro, sem mim, nada podeis fazer, nada. Você não pode fazer. Quer dizer, você tem que ter como base a palavra. Ela disse, você ouviu, Deus avivou no seu coração, você então está tomando posse da bênção, está determinando. Aparentemente pode parecer que vai haver uma coisa ruim, você vai perder a batalha, não vai perder coisa nenhuma. Não, a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá, que fazes? Acabou. Se Deus falou conosco, nós estamos autorizados. Vamos usar a palavra e vamos tomar posse da bênção. Amém? Nós estamos fazendo um estudo de Ló e vamos lá para o livro de Gênesis agora. Esse estudo é muito importante para nós. E no capítulo 14, está escrito assim de Gênesis, houve uma guerra entre 4 reis, lá da Mesopotâmia, e vários reinos. Eles venciam e depois ficavam cobrando impostos. Quando chegou um dia, o rei de Sodoma, Gomorra, Adimá, Adilá, e mais 3, são mais 2 reinos. Zoar e tem um outro aí. Então, quando chegou um dia, esses reis decidiram, nós não vamos pagar mais nada aos 4 reis. Principalmente um que chamava Cadorlaomer. Está escrito aqui o nome dele aqui, ó. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasa, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, essa é Zoar. Aí eles tiveram uma batalha, porque esses reis disseram, não vão pagar mais. Eles vieram para tomar conta. Eles já tinham tomado tudo dos outros reinos. E chegaram ali, tomaram de Sodoma também, Gomorra, aquelas cidades. E levaram tudo para eles, era o despojo. E aí, além disso, levaram o Ló.
que era o sobrinho de Abraão. O Ló foi uma pessoa gananciosa, porque Abraão, vendo que os pastores de Ló estavam brigando, disputando com os pastores dele, e o Ló deveria ter dito: tio, eu vou vender meu rebanho, vou mandar os pastores embora, eu sou seu sobrinho, porque o Abraão criou ele, mas ele ficou ganancioso. E o Abraão ensinou ele como é que prosperava, ele prosperou muito. Eles estavam acabando de vir do Egito, quando Abraão quase perdeu a esposa lá. E o Ló, então, estava muito rico. E os pastores brigando. O que eu ou você deveríamos fazer se fosse o Ló? Chegar para o tio e falar assim: não, vamos parar com essa briga. Eu não posso deixar. Chamava os pastores e dava ultimato: o que brigar vai ser mandado embora. Eu quero que você respeite os pastores do meu tio, porque o Abraão criou. E outra, o Abraão não tinha filho ainda. Talvez fosse o Ló que seria o herdeiro. Depois ele falou para Deus que seria o servo dele, o Damasceno. Mas por quê? Porque o Ló não estava mais com ele. Aí o Ló vai e não faz nada. O Abraão chegou: vamos fazer o seguinte, Ló. Não fica bem, nós somos irmãos, família. As pessoas que vão dizer, nós temos que dar bom testemunho. Você vai escolher, porque eu estou propondo. Ou você vai para a esquerda, se você for, eu vou para a direita. Aqui nós vamos nos separar hoje. Ou você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Como eu estou propondo, escolhe. Aí ele pediu um tempo, examinou: eu vou para a esquerda. Porque a região de Sodoma era muito rica, cheia de aguados ali. Que quem tem pecuária e quem faz agricultura sabe que isso é muito importante. E ele prosperou muito lá. Quis ser um espiritual. Começou a falar de Deus ali, falar de Deus, mas não tinha unção. Ninguém se converteu. Até 2 genros das filhas dele riram dele quando ele falou que Deus ia destruir aquilo por fogo, porque os anjos foram na casa dele. E por causa de Abraão, porque o Abraão intercedeu. Nós vamos destruir. Pegou eles pela mão, que estava agarrado naquelas coisas, e puxou e levou. E disse: não olhem para trás, o que olhar vai virar uma estátua de sal. E a mulher dele olhou e virou essa estátua. Depois teve mais casos aí que ainda vai ver do Ló. O que ocorreu ali? Ele estava muito rico. Levou a ovelha dele, levou o ouro que ele tinha, a prata, mais o que ele ganhou. E o Abraão, quando soube disso, armou 318 servos dele, está no capítulo 14 todinho, e veio contra aqueles reis e venceu os reis. E devolveu. Aí o rei de Sodoma chegou assim: eu só quero as almas. O que você pegou de material fica para o seu. Abraão disse: nada disso. Eu fiz um propósito com Deus lá, dei a minha palavra, que eu não tomaria nada de vocês, a não ser desde uma correia de sapato até um fio. Tudo aqui de vocês é de vocês. Só o que o pessoal que foi comigo, eles têm direito à participação, que ele tinha 3 grupos lá, que era 3 irmãos, parece que eram irmãos, que eram confederados dele. Cada um tinha lá os seus escravos. O Abraão levou para a batalha, é uma lição para nós: 318, nascido na casa dele. Isso é uma lição. Por quê? Quando nós vamos para a batalha, nós não podemos pegar o que o outro pegou. Eu quero saber daquilo que Deus falou comigo. É isso que eu ensino para vocês sempre. Quer dizer, preste atenção. A palavra clareou os seus olhos, saltou os seus olhos, aquilo ali é Deus falando com você. Então o servo que ele comprou, ali que estava na casa dele, que eram muitos, ele deixou de lado. Ele levou 318 com ele, e os outros levaram o grupo deles. O Abraão não ficou com um centavo. E sabe por que ele falou? Porque eu não quero que você diga que você me enriqueceu. E aí teve a vitória. E o Ló, que foi o ganancioso, tinha perdido tudo, porque os homens pegaram todo o dinheiro do Ló, todo o rebanho era deles. Tiveram que devolver, e o Ló então voltou para Sodoma e ali ficou. Qual a lição que nós temos hoje aqui? Não vale a pena abandonar a Deus. Não vale a pena deixar o Senhor por nada.
temos que nos consagrar, buscar, aprender e fazer o propósito, e vamos firme. O Abraão podia ter aceitado, depois disse: Deus, me perdoa, eu fiz um propósito. Ele teria que devolver tudo aquilo ali, porque quando você faz um propósito com Deus, você tem o compromisso, como Deus deu a palavra. Mas Ele não cumpre algumas promessas que eu estou clamando. Eu pergunto: você está cumprindo a sua parte? Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, quando Ele fala conosco algo, nós entendemos, aquilo passa a ser doutrina para nós, não do homem. Do jeito que nós entendemos, está na palavra. E vamos fazer aquilo ali. Se nós não fizermos, estamos em dívida para com Ele. Então, muitos de nós, às vezes, sabem que alguma coisa não podia estar em nossa mão, não podíamos estar orando, porque aquilo está atrapalhando, mas não estamos tomando posse. Precisamos tomar posse em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos, então, glorificar a Deus. E as promessas dele, as declarações que ele fez, ele diz para o Pai: Pai, eu dei para os meus discípulos a glória que a mim me deste. Então aquela glória é nossa, mas nós não estamos tomando posse. Talvez não estamos chegando junto com o Senhor. Fica essa palavra para você no início, para que Deus possa abençoar mais, em nome de Cristo. Amém? Mas nós vamos ver o testemunho agora lá de Belo Horizonte, do que aconteceu. Foi demais, hein? A reunião foi boa. Quem já viu a primeira parte vai ficar feliz com a segunda. Maestro, por favor. Uma noite abençoada em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Com a igreja cheia, o missionário R.R. Soares comparece para ministrar uma mensagem inspiradora através da palavra de Deus. O que Deus fala com você hoje, segura, ali está a sua sorte. Daqui não sei quantos anos você está passando por uma crise, lembra daquela palavra, pode invocar o poder daquela palavra que vai entrar em ação e vai lhe dar vitória. Depois de colocar a fé em ação no momento da oração, vemos uma bênção atrás da outra na vida dos nossos irmãos mineiros. Olha para mim, tudo bem? Tudo bem, meu. Melhorou? Melhorei, eu tive muito tempo internado em Mabacena, que me curou, que eu não sei. Agora eu tô andando. Agora tá andando? Eu tô andando aqui, ó. Não, vai andar agora normal, vai andando normal. Olha só, sai da frente que esse homem tem pressa. Sai da frente. Isso, vai andando. Ele tá melhor, senhora? Porque as pernas, ele andava arrastando assim, as pernas, pegava no braço. Mas agora ele está melhorando. O senhor vai andar agora diferente, ó. Ó como é que eu ando, ó. Assim, ó. Vai andando, levantando bem. Agora dá uma corrida Dá uma corrida. Glória a Deus, aleluia. Tendinite no joelho esquerdo. Ai, como é que a senhora andava com essa tendinite? Eu estava andando mancando. Manca igual que eu quero ver. Manca igual, vai. Hein? Os tendões inflamados do pé direito, esquerdo. E agora sai andando normal. Normal. Vai andando, ainda tá puxando um pouquinho. Vai andando que vai desligar. Isso que está agarrando só vai sair agora. Dá uma corridinha agora, Isso, melhorou muito. Eu sentia dor, mão, joelho e pé. Eu não podia, eu trabalhava, às vezes eu tinha que sair do serviço, ficar 2, 3 meses parado em casa. Agora, isso tudo que instalava, eu podia fazer assim, que instalava muito. Agora acabou tudo? Agora acabou tudo, pastor. Então vou mandando para cá agora. Dá licença que ela está com pressa. Isso. Olha lá, pessoal. Irmão, isso é Deus, irmão. Você está vendo Deus em ação aqui hoje. Você tinha que estar filmando isso aqui para você nunca esquecer desse dia. Muitas pessoas receberam a cura nessa reunião. Confira mais esses testemunhos. É uma úlcera na perna, com a ferida está aberta, a ferida, eu estou usando bota. O médico falou que eu ia usar pro resto da vida, mas eu determino, Jesus vai me curar hoje. E o que melhorou hoje? A dor, eu cheguei com muita dor, não estava conseguindo nem pisar no chão. Agora foi embora? Foi embora. É sinal de Deus. Como é que você andava? Assim,
ó, cheguei a pulso, assim, ó. Então sai andando normal aqui agora, sai andando normal. Quero ver você normal. Isso. Agora pega uma corridinha aí. Estou aqui para problema dos joelhos, 2. Aí eu não estava andando, né? Aí eu moro em Betim. Tá melhor, eu não estava fazendo isso aqui, eu não estava fazendo isso. Não fazia? Faz mais forte assim. Tem que segurar na pessoa para andar. Faz mais assim. Aí, ó. Então, agora vai andar sem segurar em ninguém, só em Jesus. Vai no nome de Jesus agora. Vira pra cá. Sai andando rápido agora. Mas anda mais rápido ainda, mais, irmã. Dá uma corrida agora. Vamos correr, irmã, vamos correr. A dor nesse joelho aqui, eu não aguentava levantar. Cheguei aqui até arrastando. Então levanta agora. Cheguei aqui até arrastando a perna. Então levanta. Imita como é que você chegou andando aqui. Imita. Assim? E vamos andar rápido agora. Vamos andar rápido. Sai correndo. Acabou. Pronto. Hoje é dia de vitória. E foi mesmo um dia de vitória na cidade de Belo Horizonte. Glórias te damos, Senhor, por tudo que tens feito no nosso meio. Esse Deus é tremendo, irmãos. O meu dom é de evangelista, irmãos. Daqui uns dias eu vou passar uns tempos sem vir aqui, porque eu vou andar pelo país aí, porque como eu gosto de chegar e ver Deus fazer as maravilhas. Nós estamos fazendo 2 estudos. Um outro é da libertação de Israel. E nós estamos agora dentro do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14, no versículo 24. Na hora que Israel estava andando lá dentro do Mar Vermelho, o mar se abriu. Tem muitas coisas bonitas ali para você ver. E o mar se abriu e formaram-se 2 paredes de água lado a lado. Quem é que estava segurando aquela parede? A água ficou como se fosse assim, uma coisa que coalhou, um leite que coalhou. Você corta ali, mas só que estava no fundo do mar, não no fundo do mar, porque o mar ali de um lado chega a 600 metros, do outro é 1.600. Mas o que houve que não era fundo do mar? Quando Deus criou, Deus fez ali uma passarela. É bem interessante isso, que foi no início da criação, que tinha 20 metros de profundidade e lá 80. Então, foi aí que aconteceu. E diz a Bíblia que Deus soprou um vento forte de oriente, eles estavam de ocidente para oriente. E esse vento, então, abriu o mar, coalhou e abriu. E eles tiveram que ter fé e passar ali por aquele meio. E quando eles estavam passando, eles não podiam correr, porque eles levavam o gado dele. O gado não gosta de pressa, ele vai no passo dele. Tinha idosos, tinha crianças, e todo mundo andava a pé. Então, ele lá no fundo do mar passando, aquelas paredes ali que podiam estar até mexendo, mas não podiam ter medo, e não tiveram. E Deus ia na frente deles com uma nuvem, e ao mesmo tempo, quando era de noite, ele tinha um fogo. E de dia essa nuvem, que ficou no deserto o tempo todo com eles, os protegia do calor do deserto, que é forte. E na hora que eles estavam ali, o faraó veio com todo o seu exército. A Bíblia diz que ele trouxe tudo. 600 carros de ferro, tração animal. Tinha também outros carros, não eram exércitos especiais. Tinha soldados a cavalos preparados para dizimar os israelitas, acabar com eles lá. Ele achou até bom, vai ficar aqui, esse negócio não é para sempre e tal, e foi. Aí Deus viu, Deus deixou Israel ali e ficou atrás, iluminando eles, mas para cá era escuridão, uma escuridão pesada. E eles estavam com um problema. E teve outro fato aqui, que é o versículo 24, e aconteceu que na vigília daquela manhã, quer dizer, estava a última vigília, a vigília no linguajar bíblico, são 4 períodos de 3 horas. De 18 às 21, 21 às 24, 24 às 4 e depois ao amanhecer. Na meia-noite até
18 às 21, 21 às 24, meia-noite, 24 até às 3 da manhã e 3 às 6. Estava então na última. Aconteceu na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, quer dizer, olhou para o campo dos egípcios e olhou para fazer alguma coisa. E alvoroçou o campo dos egípcios, ficaram todos perturbados. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar. Foi quando começou o mar a se abrir, para que as águas tornem sobre os egípcios, quando eles passaram agora, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, porque não tinha jeito. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro, à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia. Há pouco tempo mostraram as rodas de carroças lá no fundo do mar. E o pessoal disse que foram desse dia. E que só pode, porque ele não tem um rio que levou para lá e descarregou. Ali não tem outro caso a não ser esse que aconteceu. Isso para nós é lição. Às vezes o problema que nós temos é Deus que está causando para dar uma bênção maior, ou está permitindo. Porque eles saíram de lá, eu já mostrei isso aqui em outros cultos, e eles podiam ter ido por aqui, passava pela faixa de Gaza, ali não tem mar, e não tinha canal de Suez na época, o Mar Vermelho chegava perto ali. Mas Deus não deixou aqui, porque eles eram muito novos, não tinham treinamento militar, e aqueles povos iriam contra eles, não poderiam fazer nada. Aí Deus fez eles andar por cá, e eles não passariam pelo Mar Vermelho, porque aqui o Mar Vermelho parava lá, e antes do canal de Suez. Então eles iriam e pegariam Israel pelo sul. Mas Deus fez eles voltarem. Olha como é que Deus fez. Eles voltaram e viram por aqui e disse: vocês vão entrar aqui em Piarote. E vocês vão entrar. Era um vale de altas montanhas, de um lado, do outro lado, não tinha escape. Terminava numa praia, que calculou-se ali que dá 4 milhões de pessoas, eram 3, estavam todo mundo ali. E chegaram as pessoas que tinham tanto o Egito mandava a gente vigiar, como também o Israel tinha lá os vigios dele. O faraó está vindo, mas ele não conseguiu chegar, porque Deus ficou ali. E quando estava pertinho, as rodas soltavam magicamente ali. Não, mágica não, era a mão do Senhor que tirava os parafusos, e tinham que colocar naquela escuridão, um desespero tremendo. Deus agitou a turma dele lá, e depois Deus foi glorificado. Quando chegou, para Deus era fácil, quer dizer, ele desde quando ele fez o mundo, ele já sabia de tudo, que ele tem presciência, e colocou aquela ponte ali. Não foi tanta água, mas meu irmão, 20 metros é um edifício de 6 andares e um pouquinho mais. 80 metros, 27 andares. Você imagina você passando no vale agora, que o mar, no mínimo, começou ali com a altura de um prédio de 6 andares, depois de 27 andares, e eles chegaram do outro lado, e não perdeu um deles. O faraó que queria acabar com eles, acabou morrendo nas águas. A gente não tem que temer o dia de amanhã. Nós temos que cada vez, não importa a notícia, Deus, eu não aceito. Não, você não fala isso com Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor tem palavra. O Senhor me deu a palavra. E eu, como rei do Senhor, eu determino sobre aquilo que eu já aprendi.
E eu quero que você aprenda mais, em nome de Jesus, até o final dessa campanha, que vai ser 14 de setembro. Quero ver você com a bênção de Deus. E quando já tiver bênção, conta para o pastor Jaime, aqui no meio de todo mundo, ou pessoalmente, para poder Deus ser glorificado, para você então ter a sua bênção firme. E se vier um revés, não aceita, não, está amarrado, eu não aceito, é a palavra de Deus e está acabado. A palavra de Deus está na sua vida e Deus vai fazer essa obra em você e você vai ser muito abençoado segundo aquilo que você agir na palavra. Se não agir, esqueça. Agindo, a vitória é sua em nome de Cristo. Agora peça a Ele para mostrar a você, Deus, o que tem na minha vida que está me atrapalhando. E às vezes acontece esse caso. Eu tinha um escritório no Rio há muitos anos, tinha um pastor na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro, que ele orava, a pessoa vomitava a doença. E tinha um corretor meu lá, que ele andava assim, 5 anos sem beber água. O cara era pé de osso. Eu lembro até o Tacílio era o nome dele. Aí eu pedi ao meu irmão, leva lá e pede ao pastor Adalto para orar por ele. O Adalto já me conhecia. Aí o meu irmão levou. E tal. Depois, o que aconteceu? Ele contando e meu irmão me contou primeiro do que ele. Ele pôs um pano grande aqui na frente e agora, vou orar e quando orar você vai sentir uma vontade de vomitar e vomita. E vinha assim na garganta, ele salta, faz filho, faz. Oh! Soltou uma bola de negócio assim e tal. Aí em seguida mas eu não podia beber água, então bebe esse copo d'água. Ele bebeu. Chegou em casa e disse, olha, eu bebi não sei quantos copos d'água. Os vizinhos vinham, não acredito. Ô Tacílio, aconteceu. Que testemunho que Deus teve ali. Então bebe água. Daqui um dia o Tacílio estava ficando já assim, andando desse jeito, já com uma barriguinha assim, com uma pessoa normal. Tudo porque aconteceu. Então nós temos que ter esse carinho com a palavra do Senhor. Você sente, eu paguei a passagem, ou paguei a gasolina, meu irmão levou do meu carro, paguei a gasolina e para levar o Otacílio lá, que era um empregado, podia deixar? Não deixa. Você tem que cuidar daqueles que são seus também. Você ora, abençoa e Deus faz a obra em nome de Jesus. Vamos ver agora a novela da vida real. É outra maneira de pregar. Você vai ver o que Deus faz na vida desse povo quando crê. Eu sempre tive uma vida saudável. Eu sempre fiz academia, até que no final de 2020 eu descobri esse caroço na mama esquerda. Só que eu não dei muita importância porque eu achei que era normal. Até que em 2021 eu fui ao hospital e fiz o exame e constatou que era o câncer. Quando a gente recebe essa notícia, querendo ou não, a primeira coisa que a gente pensa é, eu vou morrer. Na frente dela, eu evitava chorar. Na frente da minha mãe, eu evitava chorar. Mas em casa não tinha como, né? Depois que comecei o tratamento, ele falou que eu não tinha como salvar a mama. Mas aí eu peguei firme na palavra que o pastor Joel me deu, João 11:4, e aí eu fui até o final com esse versículo. Essas enfermidades não é para a morte. E foi a palavra que eu dei para ela, ficar em paz. E ficamos firmes nessa palavra. Ela fez a cirurgia. A doutora já fez com reconstrução, já colocou uma prótese. Por cerca de uns 2 anos depois, eu tive que enfrentar tudo de novo. Um nódulo na mama direita. Aí então, eu estava até saindo da academia, eu falei com a minha irmã. Silvana, saiu um novo caroço na minha mama. De novo, só que agora é na esquerda. Eu fui na médica, ela também detectou o nódulo e falou, vamos investigar que pode ser que o câncer voltou. Eu entrava no meu quarto, eu falava, Senhor, o Senhor levou todas as minhas enfermidades, essa enfermidade não vai evoluir. E foi essa fé, essa determinação que Deus abençoou a vida dela em nome de Jesus. Em junho de 2024, eu fui lá na sede visitar. Quando o missionário ministrou a palavra e começou a orar, aí eu comecei a orar junto com ele, determinando a minha cura.
Então eu amarro agora todo espírito de doença, de enfermidade que está na vida dessa pessoa, que fez o inchaço, que fez o caroço. Aí teve um momento lá que ele meio que falou assim: irmã, olha na mama, aquele caroço sumiu. Foi a hora que eu despertei. Tem senhoras aqui que estavam com caroço no seio, e você tem orado no som, mas Deus está tirando agora. Por que você não vai lá e procura? Aí eu apalpei e aí foi que eu senti que eu não estava mais com dor na mama, não estava mais achando o caroço. Eu tive um tratamento de câncer tem 2 anos e agora, há um mês, apareceu outro nódulo no lado direito. E agora a médica pediu para me repetir o exame de mamografia para ver se é mesmo um caroço. Mas agora eu coloquei a mão para a honra e glória do Senhor. Eu não senti mais o caroço. Aí, uma semana depois que eu recebi a minha cura na igreja, aí eu voltei na médica só para mostrar para ela que Deus é Deus. Aí, quando ela abriu os exames, aí ela Ciro falou que por que a médica pediu aquele exame, porque não tinha nada lá, nem calcificação, nem nódulo. Aí eu falei para ela que tinha o nódulo e tinha a calcificação. E que Jesus tinha curado. Aí ela, você é uma mulher de fé. A mesma boca que falou para ela, tem, foi a mesma que falou, não tem nada aqui. O missionário sempre ele fala ao nosso coração, que a nossa fé, ela sempre tem que estar maior do que o problema, né? Sempre glorificar a Deus, porque Deus é o médico dos médicos. Glória a Deus. Ivanilde. Deixa eu falar com o Ivanilde. Fica de pé, Ivanilde. Pois é, Ivanilde, você tinha que ter vindo também antes de ter tirado o seio direito, né? Que estaria com os dois aí. Com os dois. Aquele dia foi lindo. Foi maravilhoso, foi tremendo. O que você sentiu de especial na hora? Na hora que o Senhor fez a oração, eu estava meio dispersa, porque eu estava passando por uns problemas em casa e não estava meio atenta. Aí, no que o Senhor falou novamente, mas antes eu já tinha orado, né? Mas aí eu não dei continuidade ali, prestando atenção na reunião. Aí o Senhor falou e repetiu a oração. No que o Senhor repetiu a oração, eu voltei, falei, não, Senhor, tem um propósito. Eu vim aqui, deixa os problemas para lá, outros problemas para lá. Aí foi quando eu comecei a orar de novo e o Senhor falando do nódulo, e eu não procurava o nódulo. Aí eu falei, não pode ser. Aí eu falei assim, aí veio aquele pensamento, que fé é essa, irmã? Vai, procura o nódulo. A minha amiga estava aqui e eu meio com vergonha, né, de procurar o nódulo. Aí eu falei assim, Cris, fica aqui na minha frente que eu acho que eu fui curada. Aí ela, você acha? Eu não, tenho certeza. Aí foi a hora que eu apalpei, aí eu senti uma alegria imensa, eu fiquei pulando lá uns minutos até o irmão chegar. Eu falei assim, não, preciso glorificar a Deus, eu estou curada, não vou passar por esse processo novamente, não. Porque quando a gente passa por esse processo, é muito ruim, né? É muito doloroso para todo mundo. E para a honra e glória do Senhor, eu estou curada. Amém, glória a Deus. Obrigado. Irmãos, aquilo que eu digo, a palavra sobressaiu a você, agarra a palavra. Você é rei, e quem diz ao rei que fazes? Manda embora. Isso não pode ficar. Mas é um câncer. Pois é, mas por isso que nós temos um Deus, que não é homem, não. Ele não foi Deus inventado, Ele é o Criador de tudo. E deu para nós esse poder para fazer a vontade de Deus. Hoje, na hora da oração, creia. Maestra, a primeira pergunta, por favor. Missionário, é errado beber socialmente? Claro que é, irmão. Bebida não faz mal, não faz bem para ninguém, só faz mal. Tira o álcool da sua vida, a sua saúde vai melhorar. Encha-se de álcool, você pode pegar uma cirrose e vai embora mais cedo. Outros males também. Segunda pergunta. Missionário, como ser firme na fé em um ambiente de trabalho difícil?
Aí que a luz tem que brilhar. Graças a Deus que me colocou aqui. Eu vou mostrar que eu sou de Jesus e você vai ser bem sucedida. Vamos abrir o coração agora. Missionário, meu filho se entregou às tentações. É viciado em jogos de azar, bebidas e cigarro. Além disso, está desempregado e não frequenta a igreja. Como devo apresentar a palavra a ele para que abandone essa vida de pecados? E é quem te acorda, né? Poxa, eu tinha que ter visto a estrutura. Ele já demonstrava há muito tempo que ele não estava firme na fé, ou não conhecia Jesus como deveria. A gente tem que olhar para a nossa família, ensinar, porque amanhã vem desesperada, agora isso aqui, mas Deus atende. Pega uma promessa que Deus vai tocar o seu coração agora, ora firme, pede a Deus para mudar o coração dele, e daí um pouquinho você vai ver que Deus fez a obra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé que eu vou orar, o pastor Jaime vai chegar agora. Meu irmãozinho, o Deus que curou o dia que ela esteve aqui com aquele caroço, aquele câncer, Ele está aqui agora. Ele está aqui pronto para curar olhos tortos, cego, ouvido surdo, curar outra parte do seu corpo, fazer com que o seu pâncreas funcione normal aí e acabe esse diabetes que isso é do diabo mesmo. Vamos orar agora. Pai, estamos entrando agora em oração séria, ó Deus. Estamos aqui todos nós numa confirmação, numa união. Estamos aqui para mandar o mal embora, porque se o Senhor nos fez reis e sacerdotes, Pai, nós temos autoridade sobre o mal agora, e diante de Ti eu uso o poder do Senhor nesse momento. Ora sério agora, você tem que falar com Deus. Esqueça esse negócio de vergonha, esqueça que você ainda não é de Jesus. Você é assim, você só não assumiu agora. Então assume em nome de Cristo. Você vai pegar tudo que é seu, o espírito da doença, ou vida maligna desse câncer que está nessa outra pessoa, vai sair agora que eu estou mandando, eu e o pastor Jaime, esse povo. Qualquer mal vai ter que sair. Nós vamos chegar diante de Deus agora, Pai, diante de Ti, em nome de Jesus, e já agradecemos pela bênção. Diga comigo e com o pastor Jaime agora, em nome de Jesus. Vamos juntos agora, em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal. Na autoridade desse nome, no poder que há nesse nome, nós exigimos, nós determinamos, saia. A sua palavra tem poder, meu irmão. É a autoridade que você tem em nome de Jesus. Isso, a palavra do rei tem poder. Você tem autoridade no nome de Jesus. Para dizer um tumor, saia. Para dizer o nódulo, vai embora. Para dizer a neoplasia maligna, sai agora. Para dizer a metástase do câncer, que vai embora, que retroceda, que suma, que desapareça, que saia agora, em nome de Jesus. Eu digo, mal, vai embora desse corpo agora. Eu falo no poder do nome de Jesus. A infecção que está nesse corpo, bacteriana, viral, tem que sair. Essa pessoa só anda resfriada, essa pessoa que está com uma imunidade baixa, essa pessoa que está sentindo uma carga muito pesada no peito, um aperto no peito, um peso no peito, uma dor nas costas, uma dificuldade para respirar, ó mal, sai daí agora em nome de Jesus. O efizema pulmonar, a sequela do cigarro do passado, a sequela do produto químico, que essa pessoa ficou com problema respiratório. Diga obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Amém. Glória a Deus.